Mariana, bem-vinda à aula. Muito obrigado por aceitar, né, o convite, participar, né, desse desafio, desses encontros e desencontros que a gente já teve para gravar a aula. Mas se apresenta aí para as pessoas. Olá, eu sou Mariana de Lira, sou cirurgiã dentista, sou sobrinha do Alberto, né, que eu chamo de titio. E eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história e conversar um pouquinho com ele sobre a questão do livro, do projeto que ele lançou, que está bem interessante. Então, Mariana, a nossa aula é essa, a aula 117 de 123, uma aula debate, Mariana de Lira. Então, aí, né, uma série de imagens suas, né, que eu fui coletar lá nas redes sociais, um pouquinho da Mariana e um pouquinho da cirurgiã dentista Mariana, tá bom? E a nossa aula, ela foi sobre dentro do capítulo do Guilherme, a gente chegou na página 125, né, ela tinha um pouco do que já vinha durante todo o capítulo, com os assuntos abordados, né, tem aí um reprise de todos os assuntos, aqui dentro das aulas e assuntos, né? O assunto em si da aula é a gestão do tempo, aprendendo a tirar algumas, né, daquilo que nos roubam tempo, aprendendo a dizer não, né, para a gente priorizar dentro do processo. Então, esse é o capítulo, esse é o tema. Como você se sente nessa questão da gestão do tempo? Então, gestão do tempo eu tive que aprender um pouquinho desde cedo, né? Eu fiz cursinho durante 5 anos, então, assim, 4, na verdade. Então, no próprio cursinho, eu acho que eu aprendi a direcionar o meu tempo àquilo que eu estava focada, né? Que era passar no vestibular de odontologia. Primeiro, tive que aprender em relação a isso, e quando eu passei, eu tive que direcionar meu tempo para aquilo que realmente era o importante, né? Só que durante essa caminhada, eu tive alguns desvios e eu tive que, além de estudar para a faculdade, tive que desenvolver formas de ganhar o meu dinheiro, digamos assim, para comprar o material da odontologia. Foi uma parte muito importante na questão de gerenciar o tempo, porque eu tinha que fazer bijuteria no começo, logo, depois tive que fazer torteletes para vender, bolos de rolo, e assim, fiz toucas também, abri minha empresa para continuar aí conseguindo realizar esse meu sonho, que era fazer odontologia. O capítulo que pede a gestão do tempo, ele pede também para a gente reconhecer as forças, né, que a gente precisa, né, o capítulo vem trazer as nossas forças. E eu entendo que toda essa trajetória de desafios que você venceu tornou você mais forte ainda. E agora na odontologia, para entender pacientes, para entender aonde vai chegar, e acho que você vai chegar longe. Você concorda comigo nisso? Com certeza. Eu acho muito importante assim, essa busca pelo que você quer e de forma que você vá crescendo aos poucos em relação a isso. Por exemplo, eu tive que ir atrás de alguma maneira, né, de uma forma de me reinventar para conseguir comprar os materiais. E isso foi fazendo com que eu fosse crescendo, tanto em lidar com pessoas, questão de cliente, de paciente, enfim, mas de crescimento pessoal, de saber que eu estou trabalhando ali para estou dando o meu melhor naquele momento para conseguir ir avançando e crescendo com meus próprios méritos. O que é que de novo trouxe, então, esse assunto do Guilherme? Ele só reforça tudo que você vivenciou? Ou teve alguma coisa nova, por exemplo, a questão do não? Você teve que dizer muito não? Teve algo novo? Isso aí é uma prática ou não? Talvez seja uma dificuldade de família, não sei, mas também tem um pouquinho de dificuldade na questão de dizer não, principalmente em relação ao gerenciamento na faculdade em si. Vamos dizer, eu não conseguia dizer não aos professores, normalmente numa clínica, por exemplo, quando já estava cheia de pacientes, cheia de coisas para estudar, vinha um projeto ou vinha um paciente a mais para atender naquele dia e eu tinha essa dificuldade de dizer não. Então, querendo ou não, eu acumulei muita coisa durante a faculdade. Muitos projetos, muitas ligas, projetos de extensão, né? O próprio estudo da faculdade em si, a questão das vendas. Então, eu tenho um pouquinho eu acho, né, que eu tenho um pouquinho de problema de dizer não. Então, veja, né? Esse é o desafio, né, Mariana? E aí o projeto ele vai trazendo, vamos dizer,
essas ferramentas para nos ir nos conscientizando, né, de que a gente ainda pode evoluir. Né? Quando eu lhe trouxe, quando eu lhe convidei, comentei várias vezes, eu tinha certeza que o capítulo, né, iria cair bem com você, porque a gente acompanha, mesmo distante, que eu tenho estado nos últimos anos, mas toda a sua trajetória, com orgulho, né, de ver todas as vitórias, todas as etapas, né, desde a época da Comunique, né, sempre tem que se desenvolver e fazer algo a mais. Então, isso assim, nos dá o orgulho da gente vencer, né, o prazer de vencer. E aí traz essas forças, essas virtudes, né, e aí agora você já entra na etapa da odontologia. Como com o que aprendeu você vai conseguir, então, né, ter mais confiança de dizer não, priorizando? Já refez, então, um pouco dessas metas, já está melhorando esses projetos que você pretende fazer para os próximos meses, anos? Como é que está encaixando esse assunto? Isso é uma meta para 2021, sem dúvida nenhuma. Antes do senhor falar comigo, eu já tinha parado para pensar, fazendo a reflexão de 2020, né? Parando para pensar essa questão de aprender a dizer não e dar um pouquinho de prioridade também a outras coisas. Por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado em um consultório, é o dia todo, né? De 8 às 6, mas normalmente a gente sai de lá umas 7, 6h30 para 7 horas, porque não tem hora, assim, o paciente está lá dentro, a gente tem que atender os sábados. Eu trabalho lá até meio-dia, depois vou para casa, às vezes eu nem almoço, já vou direto para o consultório, para outro consultório atender, e agora eu estou atendendo no interior daqui, aos domingos. Então, assim, é uma rotina muito, muito louca, insana, e eu, assim, uma das metas para 2020 é tirar pelo menos um final de semana, dizer não, mesmo que tenha trabalho, realocar, remarcar os pacientes, para tirar esse final de semana para descansar, tanto a mente quanto, né, fisicamente falando. Perfeito. Então, veja, olha, a estrutura de todo o capítulo do Guilherme traz exatamente essa situação para a gente, né? O quanto a gente tem essa necessidade da alta produtividade e essa consciência. Então, foi toda a trajetória, por isso que eu fiz um pouco essa revisão geral do que a gente já tinha discutido, né? Para que as pessoas vejam no seu depoimento. Hoje está os 7 dias da semana e se refazendo, né? Para que ele possa, vamos dizer assim, melhorar essa performance e, na verdade, a gente até produzir mais, né? Com uma boa gestão do tempo, com uma boa gestão, né, e que tenha bastante sucesso nessas decisões, tá bom? Como é que você dá um recado aí final? Como é que você vê aí esse projeto ainda nesse restinho que falta, ou no que pode vivenciar para as pessoas, né, para aqueles que não estão nos ouvindo? O projeto tá interessantíssimo, maravilhoso essa parte de ler o capítulo, discutir, ficou uma coisa bem dinâmica, bem fácil e bem gostosa de assistir. Dar os parabéns para o senhor, né, que está aí firme e forte. A nossa aula demorou um pouquinho para sair, marcou um dia, não deu, enfim, tiveram algumas coisas, mas finalmente saiu. E é isso, é aprender a gerenciar mesmo o tempo. Isso serve para mim, esse capítulo foi bastante meio que focado assim, na minha vida. Então, é isso, a gente começar a olhar para si mesmo também, saber que para a gente ter uma alta performance a gente precisa se cuidar, né? A gente viveu muito isso em 2020, eu acho que a gente parou para se olhar e para ver que a gente também precisa se cuidar. Acho que todo mundo, na verdade, mas os profissionais de saúde tiveram um pouquinho mais de vivência em relação a isso, assim, no dia a dia, que a gente também precisa parar, não só cuidar dos outros, mas se cuidar também para poder cuidar ainda melhor, né? Levando isso para a minha profissão, para a área de saúde.